Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ciro Nogueira cada dia mais enroscado. Empresa de senador bolsonarista recebeu R$63 mil de homem ligado ao PCC. Medo da cadeia. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa, tá? Governo do Distrito Federal pede a avaliação médica para analisar condições de Bolsonaro ir para a Papuda. Pedra no sapato de Trump. Nova York elege prefeito democrata, socialista, imigrante e muçulmano. So Donald Trump, since I know you're watching, turn the volume up. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Está começando, estamos ao vivo nos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Hoje a gente está com uma composição aqui um pouco diferente nesse início de programa, porque a gente tem reportagem exclusiva do ICL. Boa tarde para os meus amigos Chico Sá e Flávio Costa. Bem-vindo, Flávio. Boa tarde. Pô, quando o Flávio está na área, quem está em casa já sabe, né? É rombo, é furo, é bomba. Se prepare. Isso aí. Eu vou dar uma contextualizada aqui, Flávio. Você que vai entrar, claro, em todos os detalhes junto com a gente. Mas essa notícia exclusiva que a gente traz aqui no ICL hoje, trazendo um pouco de um resumo de tudo, a empresa do senador bolsonarista Ciro Nogueira, do PP, também do Centrão, recebeu quase R$64 mil de um posto de combustível lá de Teresina. Esse posto que foi alvo da Operação Carbono Oculto, uma ação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC no Piauí. Esses repasses, e aí o Flávio, claro, vai poder explicar muito bem aqui para a gente, aparecem num relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O ICL Notícias teve acesso a esse relatório e aí o posto, Flávio, fez 2 transferências para o Ciro Nogueira, Agropecuária Imóveis, né? A empresa é uma incorporadora que pertence ao senador, não é isso? Uma em maio e outra em abril desse ano. Isso mesmo. Essa operação é um desdobramento da operação que aconteceu em agosto, a Operação Carbono Oculto em São Paulo. É o mesmo esquema de adulteração de combustível, de fraude fiscal e de lavagem de dinheiro. Inclusive, há personagens em São Paulo que aparecem também nessa investigação do Piauí. Essa empresa que fez essa transferência para a empresa de Ciro Nogueira é a Pima Energia, que, em tese, é a dona de uma rede de postos chamada HD, que é uma rede de postos muito grande no Piauí, Tocantins e Maranhão. Essa rede de postos, ela está investigada pela Polícia Civil do Piauí, porque eles notaram a mesma dinâmica de fraudes que foi observada em São Paulo, né? Essa empresa depositou esse valor na conta da empresa do senador Ciro Nogueira, usando um banco, o BK Bank, que é um banco que é apontado como peça-chave do esquema de lavagem de dinheiro do PCC, né? Há outras operações que foram descobertas pela investigação. Por exemplo, o Victor Linhares de Paiva, um assessor e compadre, um aliado político de Ciro Nogueira, ele recebeu R$230 mil desse mesmo grupo econômico, né? Numa conta também do BK Bank. Isso para intermediar a venda? Houve uma transferência. Havia um grupo de empresários piauienses, chamado uma dupla, a Aran Santiago e Daniel Coelho de Souza. Eles repassaram os postos de gasolina para essa Pima Energia. E a Pima Energia ela é gerida por um fundo de investimentos que foi descoberto na Operação Carbono Oculto como sendo um fundo de investimentos que servia ao PCC. Segundo Polícia Federal e Ministério Público de São Paulo. Então, assim, você vê o emaranhado, né, assim, de relações e
de conexões, né? O Victor teria feito a intermediação e a suspeita dos investigadores dessa transferência, né? Não há, por exemplo, um contrato que diga quanto foi essa transferência da rede de HD para o PIM Energia. A polícia suspeita que, na verdade, essa transferência foi uma fraude para ocultar os verdadeiros donos, né? O Victor recebeu ele abriu uma conta no dia 12 de dezembro de 23 no BK Bank, recebeu esse dinheiro no dia 20 e transferiu imediatamente para outra conta dele e nunca mais usou essa conta. Ou seja, ele só usou essa conta no BK Bank, repito, o banco do PCC, para receber essa grana do Aran Sampaio. Eu vou também destacar o Aran Sampaio e o Victor são pessoas que se frequentam, né? Eles estiveram no dia 7 de setembro de 22, no desfile do 7 de setembro, no camarote da Presidência da República. Nós temos fotos dos dois nesse camarote. E vamos lembrar quem era o ministro da Casa Civil na época, do Bolsonaro. Ciro Nogueira. Então você vê, tudo que a gente verou nessas matérias, que as pessoas que estão assistindo podem ler no site, leva ao senador Ciro Nogueira. Ao nome do senador Ciro Nogueira. Justamente. Chico, eu vou passar já para você, mas só queria entender uma coisa. A relação do Vitor Linhares, que é esse ex-assessor, aliado político também do Ciro Nogueira. Qual era a relação ali? Ele era compadre do senador? O senador Ciro Nogueira é padrinho de uma das filhas do Victor. É uma proximidade. Ele já foi filiado ao PP, hoje é a União Brasil. A União Brasil, nós sabemos, né? São dois partidos que formam uma federação. O Victor era secretário até outro dia da Prefeitura de Teresina, secretário de Articulação Institucional. Ele é uma espécie de pupilo político do Ciro Nogueira. Eles são muito próximos, né? A investigação agora vai tentar descobrir para onde foi esse dinheiro, né? Onde chegou esse 230 mil, que é um valor considerável, né? Eu nunca recebi 230 mil na minha conta. Não sei se o Chico... Não costuma cair lá na minha conta também não, Flávio. Mas assim, agora saber para onde foi esse dinheiro, se o Victor... E explicar, né? Por que o Victor recebeu esse dinheiro do Aran Santiago. E uma coisa que eu não falei ainda, a operação foi feita no mesmo mês quando houve a transferência, né? Entre a rede de postos HD para a PIM Energia. Esse Vitor Linhares de Paiva, ele é conhecido no Piauí como uma cria. Ele é feito ali, o Ciro Nogueira, mais do que padrinho da filha, é padrinho político dele. Ele aparece na imprensa do Piauí. Aliás, ele se orgulha disso, eles são muito ligados mesmo, não há como desligá-lo. Nem no noticiário, nem quem conhece política do Piauí sabe que os dois são unha e carne, como se diz. E Flávio, além de todas essas revelações, né, da sua reportagem com a Alice e com o Demore... Isso, Alice Maciel e Leandro Demore, que está no nosso portal. A Piauí já havia revelado, só para reforçar o papel desse Vitor, um recebimento também de acho que 625 mil... O Fernandinho OIG, que é aquele da Beth e dos Tigrinhos, muito amigo do Ciro. Foi defendido por ele na CPI. Que foi para a CPI e foi defendido pelo Ciro. E todos eles se frequentam. O Fernandinho também é amigo do Aran. Todos eles formam uma espécie de grupo econômico, digamos assim, que tem transações suspeitas entre si, né? Exatamente. Não, e tem esse braço das Beths. Só lembrando que a senadora... Simone Tebet, na entrevista a você no Em Detalhes, ela fala desse braço criminoso dentro do Congresso, que é o lobby das Bets, que é essa armação toda das Bets, né? E onde está o Ciro Nogueira, também metido nessa. No que ficou muito óbvio, assim, na CPI das Bets. Ele estava lá o tempo inteiro, não como senador, mas como advogado direto desse Fernandinho OIG. Que ficou conhecido na CPI como o empresário das Bets, como né? O empresário do Tigrinho. O grande empresário das Bets. Então, você pega esse personagem, o Vitor Linhares de Paiva, revelado nessa matéria do Flávio. Gente, para quem não nasceu ontem, assim, digamos que a polícia não precisa morrer de trabalhar para resolver essa parada. A gente vai lembrar que o Vitor, ele foi alvo de busca e apreensão ontem, né? A operação foi deflagrada ontem e continuou hoje em Teresina e no Maranhão, no Tocantins. Ele foi alvo de busca e apreensão cumprida por policiais do Estado.
Super importante, também importante trazer aqui os questionamentos que a reportagem fez, né, Flávio Demori e Alice Maciel, como você ressaltou, Chico, que o senador Ciro Nogueira, ele fez de novo ataques contra o ICL Notícias, ao invés de responder os questionamentos que vocês fizeram na reportagem. Novamente, Ciro Nogueira primou pela deselegância que o caracteriza, né? Ele afirmou que nós recebemos dinheiro para fazer essa matéria. Ele disse até, eu tenho aqui, abrindo aspas para ele até, Flávio, a única coisa que tem a dizer é que fiquei impressionado de vocês conseguirem divulgar a operação antes dela acontecer. Na próxima, sincronizem direito com quem contratou vocês. Isso não é verdade, né? A operação aconteceu ontem e ela continuou hoje, né? Assim, meu nome nunca apareceu em inquérito da Polícia Federal, nem o nome da Alice Maciel, nem o nome do Leandro Demori. O senador Ciro Nogueira não pode dizer o mesmo, né? Ele já foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de receber propina, né? Então, quem sabe de quem recebe dinheiro de maneira suspeita não sou eu, nem a Alice, nem o Leandro. O senador Ciro Nogueira tem um histórico muito conhecido do público brasileiro de várias investigações em que ele aparece de uma maneira muito suspeita, né? E, assim, me impressiona porque esses políticos bolsonaristas são muito tirados a valente, são muito, né, boquirrotos, né, e não conseguem responder uma simples pergunta de uma repórter, né. Eu teria medo de responder a Alice, porque a Alice é brava. Quem não conseguia também? O Bolsonaro, né? O Bolsonaro também não respondia, ele fazia acusações, ataques, é um modus operandi. Eu até entendo que ele tenha medo da Alice, porque a Alice é uma repórter brava, né, bem corajosa. Eu também teria medo, mas ele não consegue responder as perguntas, né, que nós fazemos já há um certo tempo, né? Há 2 meses nós estamos fazendo matéria sobre o Ciro Nogueira e ele prefere atacar de maneira deselegante, né, covarde, né? Mas responder o que é bom, os nossos questionamentos ele não responde. O espaço está aberto aqui, senador, se você tiver um pouquinho de coragem aqui para responder nossas perguntas, são perguntas bem objetivas. Continua aberto. O Vitor Linhares de Paiva, o ex-assessor, não respondeu. Também. Não entrou em... Olha, fica difícil, né? Você coletar papéis, documentos que expliquem que isso não seja um negócio para lá de suspeito. Aqui você tem tem que lembrar que essa operação começa aqui em São Paulo. Tem que lembrar daquele dia em que noticiamos a ligação com a Faria Lima, vários fundos de investimentos, que dava assim uma quantidade bilionária de dinheiro, incluindo essa fintech usada por todo mundo dessa operação, agora pelo ramal do Piauí dessa operação, para movimentar essa grana. É a mesma. Chico, a gente pode salientar que é a mesma operação, porque a Justiça autorizou o compartilhamento de provas, ou seja, o pessoal do São Paulo compartilhou provas com a equipe do Piauí. E são empresas que foram investigadas em São Paulo que aparecem também no Piauí. Então, assim, na verdade, o PCC, nessa expansão dele, né, para o mundo, para a sofisticação, para se tornar uma máfia, ele expandiu uma operação que ele fazia em São Paulo para o estado do Piauí. É a mesma operação. E o uso também do posto de gasolina, a mesma coisa, né? Isso, mesma coisa. E a documentação que prova de relações das empresas do Beto Louco, que está foragido, do Mohamed, que está foragido, com essas empresas do Piauí, transferências de notas fiscais fraudulentas. Então, é a mesma conexão, é a mesmo esquema do PCC. É o mesmo modus operandi. Já observou. Flávio, é muito importante aqui você trazer esses esclarecimentos para a gente e também deixar muito claro que é uma continuação, né? Sim, é um desdobramento, é uma continuação. O nome da operação é Operação Caboclo no Culto 86 por causa do DDD do Piauí, né? E a investigação continua, assim como a investigação aqui de São Paulo também continua avaliando documentos e a Polícia Federal e o Ministério Público continuam investigando o PCC aqui. Só para reforçar aqui, a gente também teve reportagem exclusiva do Flávio, do Leandro Demori, nessa primeira parte da operação, trazendo também depoimento do piloto de avião. Que é um personagem importantíssimo nesse rolo todo. E também foi ouvido pela própria Polícia Federal no âmbito da investigação. Lembrar que o Mauro, ele ouviu, né, de que o Beto Louco levava uma sacola de dinheiro vivo. Entregou para um Ciro, né? Ele ouviu o Beto falar senador Ciro, né? Senador Ciro. O senador também,
Ele negou que tivesse... Ele transportou... Transportou o Beto Louco de São Paulo para Brasília, e o Beto Louco afirmou durante esse voo, ao fim do voo, de que levaria aquela sacola contendo dinheiro para um senador chamado Ciro Nogueira. A gente até mostrou aqui as imagens na época, né, Chico? Que era um pacote que ele mexia, ele colocou a mão e mostrou, né, como que era o conteúdo. Não o conteúdo abrindo o pacote, né, mas qual que era a aparência, qual era o peso, ele descreveu muito bem isso. Exatamente, Gabi. E tem que lembrar que daquele depoimento, daquela fala do piloto, tudo foi batendo depois. Os aviões que estavam sob desconfiança, que seriam do Antônio Rueda, presidente do União Brasil, ligadíssimo também ao Ciro Nogueira, depois descobre que havia investigações também sobre essa história. O Ciro reaparece agora nesse caso da mesma operação da Faria Lima. Então, aquela entrevista do ICL com o piloto eu ia falar piloto do PCC, não, o piloto que prestava serviços para o PCC, né? Isso. Aquela entrevista era um roteiro do que veríamos depois nessas outras operações. Certamente. Muito bem, Flávio. Parabéns por mais essa reportagem e obrigada, claro, sempre pela sua contribuição aqui na nossa reportagem investigativa. Obrigado, Gabi. Foi uma honra estar aqui com você, com o Chico. Então tá bom, eu vou te liberar e fazer aquela troca que a gente tem todos os dias no nosso N2 com o Rodrigo Viana. Pode ficar à vontade. Flávio, você é sempre muito bem-vindo nessa bancada também. Obrigadão. Tá? Pode voltar. Por favor, rapaz. Valeu, Flávio. Parabéns. Flávio Obrigado. Costa, Valeu. então, um jornalista investigativo aqui que já trouxe diversas reportagens exclusivas no ICL no âmbito dessa investigação importantíssima, né, Rodrigo? Aliás, boa tarde para você, que está de aparência renovada. Deu o famoso tapa no telhado. Tapa no que sobrou do telhado. Isso aí. Agora, o mais incrível desse noticiário, esse noticiário ele aparece em todos os jornais, em todos os portais, no Brasil inteiro, inclusive no Piauí. A diferença é que na mídia tradicional, convencional ou hereditária, chame você como quiser, não aparece o nome do Ciro Nogueira. Impressionante como tem força. Eles tiram o nome do Ciro Nogueira, não sei se é porque o Ciro colabora com tantas entrevistas nessas emissoras, está sempre ali dando uma notinha para os repórteres e tal, para o dono do jornal, às vezes, não aparece o nome do Ciro Nogueira em momento algum. Isso eu não reparei. Não aparece. Só que é impossível você tocar no nome do Vitor Linhares de Paiva, apadrinhado, cria política, assessor do Ciro Nogueira. Não dá para citar esse nome sem citar o Ciro Nogueira. Então aí você vê a diferença entre um meio de comunicação, um canal independente como o ICL e os outros meios de comunicação. Tenta desqualificar, né, Chico? Como se... Exatamente. Não aparece o Ciro Nogueira, você só vai ouvir o nome Ciro Nogueira aqui, no ICL. E com fundamento, com o roteiro inteiro, com o assessor dele, com o avião, com a história que começa desde o piloto que o cita e diz que estava levando dinheiro para ele. Então, só aqui no ICL você vê a história contada com todos os personagens. Uma vez até com a parceria com o UOL também. Parceria com o UOL. A investigação do UOL para... Exatamente. Né? Mas o Ciro Nogueira é muito poderoso mesmo. Uhum. Então ele é retirado do noticiário de uma forma milagrosa. Não é muito estranho que ele esteja inteiramente nessa história, que a gente tenha nome de assessor, que a gente tenha dinheiro, transação dos bancos, a fintech que pagou, e esse nome não apareça em nenhum outro jornal? É porque o Ciro Nogueira, além de ser o líder, o presidente do PP, né, do Progressistas, ele é o intermediário do mundo político com a Faria Lima, como a gente viu um tempo atrás. Exatamente. Aquela conversa em que ele anunciava o fim antecipado do governo Lula, não lembra? Vazou aquele áudio. Então ele é muito ligado à Faria Lima e, ao ser ligado na Faria Lima, ele se torna ligado também nos principais jornais que são completamente vinculados ao mercado financeiro. Um dos jornais, a Folha de São Paulo, o dono ganha mais dinheiro na maquininha, aquela maquininha amarela de pagamento que você usa aí, é do Luiz Frias, o mesmo dono da Folha e do UOL. Então, o Ciro Nogueira é um personagem que faz essa costura. Política, tradicional, mundo financeiro, mídia. Né? Em outros tempos havia personagens até muito mais robustos, né? Com mais força, com
qualidade, com mais categoria. O Ciro Nogueira, eu diria que ele ser o personagem que faz essa costura é até um sinal da fragilidade, numa certa decadência desse mundo da política, que precisa hoje de personagens como Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, etc. Estão tentando fugir disso e criar outras alternativas, mas acabam caindo em Ciro Nogueira. E ao cair em Ciro Nogueira, resvalam para tudo isso. Helicóptero, avião para cá, avião para lá, compra de posto de gasolina, Vitor, né, o apadrinhado aí. Então, olha, isso vai durar muito tempo, né? Mas eles tentam segurar a investigação e não bater no Ciro, fica só nos pequenininhos. Mas a gente aqui faz o serviço completo. Aqui você vai ver a história completa. É isso. Excelente. Vamos seguir aqui trazendo imagens ao vivo diretamente lá da sessão plenária do Senado Federal. Nesse momento a gente está tendo a votação da isenção do imposto de renda. Nesse momento está falando o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Então, a gente não vai trazer aqui a fala do senador, mas já posso ir te adiantando que a imagem está aí na tela e eu te explico o que está acontecendo nesse momento. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje esse projeto que eleva a faixa de isenção do imposto de renda, isso para quem recebe até R$5 mil por mês, proposta que está agora, como você viu nas imagens, sendo avaliada pelo plenário do Senado, uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. A gente vem falando sobre isso há muito tempo aqui também, e se for aprovada, já entra em vigor em 2026, no ano que vem, portanto. Nossa, é a grande medida, né, do governo até agora. Essa aprovação de isenção para quem ganha até 5 mil é o grande gol do governo Lula neste ano, e se brincar em todo o mandato. Principalmente porque chega ali no andar de cima, né? Para compensar, a gente tem que tirar de algum canto e fica um pouco em quem ganha mais, né? Não chega, está faltando ainda pegar para valer os super ricos no Brasil, né? Uhum. Ainda falta isso de uma maneira mais efetiva, mais dura. Mas já é um belo avanço. Isso vai impactar a vida de quase 15 milhões de pessoas no Brasil inteiro, muito aqui em São Paulo, está espalhado pelo Brasil inteiro ali os beneficiados. Tem um impacto na imagem do governo, e no estado chamado Alagoas, estado maravilhoso, tem uma briga particular em nome dessa questão. Tanto que o Arthur Lira é dono desse tema como relator na Câmara, e o Renan Calheiros é dono desse tema no Senado. O Arthur Lira saiu essa semana com outdoors espalhado no estado inteiro: eu sou dono, sou pai da isenção de quem ganha até 5 mil. Uhum. Já tentando colher os votos do próximo ano. O Renan não colocou ainda o outdoor, mas acho que é aprovado hoje. Ele também tem o direito de colocar outdoor por Alagoas inteira. Isso. Aqui, eu só queria trazer a gente sempre fala sobre isso aqui, mas para a gente ter uma ideia de como vai fazer diferença, hoje esse grupo mais rico, né, eles pagam 2,5% ali de alíquota. E boa, Gabi. Com essa composição que a gente tem hoje, professor, por exemplo, paga 9,6%. Policiais, 9,8%. Então, assim, é uma disparidade, absurdo, né, Chico? O policial, o professor, quem está no dia a dia, quem trabalha mesmo para valer, né? Pelo amor de Deus. Agora, eu estava aqui pensando também na questão política, né? Quando veio a aprovação da isenção de até 5 mil na Câmara, a gente disse, bom, grande vitória, agora o Lula conseguiu trazer a pauta econômica que interessa ao povo, conseguiu controlar o preço dos alimentos, então a pauta econômica e um certo bem-estar. Será que isso é o que está empurrando o governo Lula para se recuperar na popularidade? Parecia que sim, né? Parece que sim. Né? E a gente não tem nenhuma pesquisa mostrando que isso mudou, mas a direita conseguiu na semana passada fazer um giro aí de pauta e empurrou para a questão da segurança pública. Hoje a gente está vendo o Senado votar a isenção dos 5 mil, então a gente volta a falar disso, e no ano que vem não é falar, as pessoas vão ver no contra-cheque quando receber o salário. Essa é a hora que o efeito vai ser aí. O efeito vai ser aí, porque por enquanto é noticiário, se perde aqui, tudo bem, as pessoas veem, legal a isenção, mas vai passar e tal, a hora que chegar fevereiro, março, os primeiros contra-cheques, já com
em alguns casos, R$300 a mais no bolso do trabalhador, né? No caso de quem ganha 5 mil, fica perto de R$300 a mais no bolso. Então isso vai fazer uma diferença. Mas eu fico pensando, a direita, apesar disso, vai conseguir impor a pauta da segurança pública como, ó, não interessa o resto. O que interessa é se o governo Lula é amigo dos traficantes ou não é amigo dos traficantes, o que é um absurdo completo, né? A gente sabe quem é que é amigo de miliciano, quem é amigo de traficante. Mas a pauta da segurança ou da insegurança vai se sobrepor ou não à pauta da economia? Olha, eu olhando as imagens ali do Senado, eu estava pensando nisso, né? O que vai acabar valendo mais para 2026, né? A briga, na verdade, é uma disputa de pautas, né? Então, a direita está tentando mudar totalmente, esquece, apaga a pauta da economia, só o que interessa é segurança. E a gente sabe que a economia tem um peso porque é o mundo real, né? Sim. Essa mesma esquerda que começa no começo do governo Lula, que ia lá fotografar saco de arroz no supermercado. A direita, né? A direita, desculpa, a direita. A direita que estava fotografando saco de arroz, café, de feijão, café, e mostrando, olha o absurdo, o governo Lula... Blá, blá, blá. Esqueceram o arroz. Esqueceram a inflação, esqueceram a cebola, esqueceram a banana, esqueceram tudo. Agora é apostar no sangue. Fazer correr sangue. Na chacina do Cláudio Castro, que diz que tem outras, já prometeu fazer outras, né? Mais 10, ele está prometendo fazer mais 10. É chacina pré-datada agora. Isso. Tem que se preparar. A gente vai chegar lá também agora, Chico. Foi uma informação que veio da coluna do Lauro Jardim, né? Dizendo que o governador do Rio, ele já tem mais 10 operações agendadas. Então, aliás, com autorização judicial para começar, segundo a apuração do Lauro Jardim. É muito curioso o momento que isso acontece, né? Porque ele acha que a popularidade dele está surfando. Então, vamos aí engatar mais operações no Rio de Janeiro. Ele disse que já na semana que vem a Polícia do Rio vai fazer operações diárias na região sudeste, lá do Rio, na capital, e também na Baixada Fluminense. Então, assim... já deu a linha da semana que ele consiga fazer como o dia a dia da população. Espero que ele consiga fazer como a polícia do Ceará, a polícia da Bahia, que é prender líderes das facções e torço para que sem essa violência que foi agora. Não, ele disse que as ações podem ter semelhança, ele deu o exemplo das operações. Prender 0 líder, não prendeu ninguém. O que ele vai resolver? Poxa, faz 50 anos que se faz isso no Rio de Janeiro e não resolve nada. Porque eles estão falando que é para retirar as barreiras, né, aquelas barreiras colocadas na entrada de comunidade, na entrada das favelas, e que isso é uma forma do Estado não aceitar que as facções dominem território. Agora, não adianta nada você ir lá, mata 100 pessoas, retira a barreira e no dia seguinte a polícia sai. Fazia muito mais sentido, né, aquele projeto anterior, que depois foi desvirtuado, das UPPs, né? Então você ocupava, era o Estado que ocupava o território. Agora não tem ocupação de território, você tem um banho de sangue e é só até o ano que vem, gente. É munição eleitoral, literalmente, né? Então, não prende líder do Comando Vermelho, não ataca o coração financeiro dessas facções. E a nossa pergunta, né, continua sendo, e as milícias? Eles vão entrar na área da milícia? Eles vão entrar em Rio das Pedras, que é de onde surgiram as milícias, região onde a turma do Bolsonaro, dizem, tem ligações ali? Vão entrar em Rio das Pedras? Ou é para combater o Comando Vermelho e abrir território para as milícias avançarem mais? Né? É uma pergunta que a gente faz enquanto rodam aí na tela as imagens da chacina no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Tanto o recolhimento dos corpos quanto o avanço das tropas, né? Aquela imagem anterior. Enfim, olha o resultado disso. Então a gente espera que não sejam mais 10 ações com esse resultado, se o governador está esperando para se eleger senador promover matanças desse tipo, né? E não apoia, por exemplo, aquele projeto que o Haddad chamou muito bem a atenção do sonegador, né? O projeto de lei do devedor quanto mais. Ele cobrou, o Cláudio Castro falou, Cláudio Castro, o senhor quer resolver o crime organizado? Aqui, né? Por que não pede para a bancada do PL do Rio de Janeiro apoiar, então, esse projeto? Porque por trás do sonegador está justamente o crime organizado. Sim, não, e não houve interesse nenhum dele resolver.
essa parte. Atuando. Mas o Cláudio Castro está se achando tanto que já falam do nome dele, inclusive numa candidatura para a presidência da República. Vai, Chico. Chegou nisso? Juro por Deus. Está hoje na coluna da Bela Megali, que é uma jornalista do Globo respeitável. Assim, né? Se não tivesse pelo menos um zum, ela não daria. Subiu a cabeça, o sangue subiu a cabeça, o sangue da chacina e... assim, tudo bem que eu acho que parece piada, mas ele acredita. Tanto que virou nota num jornal importante do Rio de Janeiro. Agora, como tem alertado o ex-governador Antony Garotinho, ele tem que ter cuidado porque as ligações dele com a barra pesada é tão grande que é bem capaz de acontecer até uma delação, até essa candidatura se concretizar para o Senado. O TH Joias, né? TH Joias. Que é o deputado estadual, apareceu com fotografia com dinheiro, com arma, e TH Joias, deputado estadual ligado ao crime, preso e ligado ao Cláudio Castro, é da base de apoio do Cláudio Castro. E mandou recado, segundo o Antony Garotinho, mandou recado de que ou me tiram da cadeia e me dão cobertura para eu não morrer na cadeia, ou eu vou delatar. Então, pode vir aí uma delação contra o Cláudio Castro, que já está lá com problemas no Tribunal Superior Eleitoral, né, Gabi? O julgamento foi interrompido, mas ele tem lá o pedido de cassação e já o voto, vamos né? Trazer as vamos atualizações sobre isso, vamos porque a gente teve o voto, como você bem disse, Rodrigo, da ministra Isabel Galotti, lá do TSE, pela aplicação da inelegibilidade contra o governador do Rio, Cláudio Castro, também pela cassação do mandato dele, isso por abuso de poder político e econômico nas eleições lá de 2022. Na sequência, a gente teve o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, que ele pediu vista, então ele vai querer mais tempo para analisar esse caso. Com isso, a votação fica paralisada. Ainda não tem data para voltar. Inicialmente, a gente tem uma contabilização, segundo o regimento do TSE, de 30 dias, mas isso pode ainda se postergar. O que a ministra disse nesse voto dela, né? Ela disse que houve uma distribuição massiva e obscura de recursos públicos para ter vantagens eleitorais quando, ao contratar 27 mil pessoas sem vínculo formal, 27 mil pessoas por meio da Fundação CEPERJ e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma estratégia que teria permitido a autorização dos servidores temporários remunerados irregularmente em ano eleitoral, Chico. Foi uma farra eleitoral sem limite, né? É como, de repente, pega ali, cria-se vários comitês a partir com dinheiro público, né? Usando essas instituições. E esse pedido de vista é mais um daqueles para ganhar tempo, porque hoje em dia a gente viu bem vários juristas, vários advogados, vários estudiosos durante o julgamento agora do Bolsonaro e dos principais acusados no caso do golpe. A gente viu que pedido de vista hoje só serve para interromper e para ganhar um tempo, porque todo mundo tem acesso a todo o processo o tempo inteiro. A gente não vive mais naquele tempo que vinha um carrinho de supermercado lá dentro do fórum carregando uma tonelada de documentos. Não! Quando começa o julgamento, todo mundo já teve acesso, está lá na tela do computador. Eu não preciso mais fazer um trabalho de operário braçal ali e catar um documento que estaria lá no fundo de uma gaveta de um fórum. Isso não existe mais. Nesse tempo, era ok você pedir vista, porque você não tinha olhado ainda com profundidade aquele documento. Hoje, quando você está envolvido no julgamento desse, seja advogado, seja o juiz ou ministro de um tribunal, você está com tudo na sua tela. Se você não procurou, foi por preguiça. Mas está tudo lá. Se você não estudou, foi por preguiça também. Está tudo lá, já estava tudo no computador desse rapaz que pediu vista. Quem pede vista hoje é para favorecer alguém para ganhar tempo político. Eu estou aqui tentando fazer as contas, Chico, porque tem o pedido de vistas, teoricamente 30 dias, né? Cai ali no começo de dezembro, daí já emenda com o recesso judicial. Né? Adeus. Então não julga esse ano. Aí retoma no ano que vem.
Se alguém mais fizer alguma gracinha, pedir mais, eu não sei se pode haver um segundo pedido de vista de algum outro ministro. Eu acredito que não, porque esse aqui foi coletivo. Porque o que acontece em 2026 é que troca o comando do TSE, né? Cássio Nunes Marques, bolsonarista, assume o TSE. Aliás, Então, é nisso que eles estão apostando as fichas, né? estão apostando as fichas, tanto para tentar reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, quanto nesse caso do Cláudio Castro, para ver se enrolarem até o Cássio Nunes Marques assumir. Eu estava até procurando aqui a data exata que ele assume. Se enrolarem até ele assumir, pode tentar reverter, tira de pauta, enrola até a eleição e não permite que o Cláudio Castro se torne inelegível e seja cassado antes da eleição de 2026. Então essa é a operação que está em jogo. Eu não digo que esse ministro que pediu vista agora participe disso tudo, me parece que não. 25 de maio termina o atual mandato. 25 de maio? Ah, não, então dá tempo. Acho que entre fevereiro e maio dá tempo de divulgar o pode ser uma Castro. candidatura subjúdice, assim, o tempo inteiro, né? Ele coloca a candidatura na rua, seja ao Senado, seja ao delírio que ele desejar, e aquela candidatura vai estar ali sob o olhar do tribunal, do TSE. Isso o Cláudio Castro, você disse. Cláudio Castro, aí deixa para julgar depois, aí vai rolando, aí vem o Cássio Conká, o ministro do STF, e depois da voto favorável ele assume o cargo. Mas pode ser aquele tipo de candidatura que fica o tempo todo pendurado nessa decisão. É muito ruim, né? Porque o Cláudio Castro teria que ser candidato já como governador cassado, né? Governador cassado, candidato ao Senado, enfim. De qualquer maneira, é uma tentativa de adiar e de ainda fazer um jogo no TSE para permitir que o Cláudio Castro sobreviva. Esse é um personagem, porque o outro governador, aquele que comemorou morte, o ex-juiz, né, que era o governador. O Witzel também comemorou morte, falava que tinha que atirar na cabeça, etc. Mas esse dançou porque não tinha aliança com a família Bolsonaro. Lembra? Os bolsonaros começaram a achar, esse cara quer ocupar o nosso lugar, e ele queria. E você lembra que o Cláudio Castro assumiu, assim, justamente porque o Witzel cometeu essa fala, né? Cometeu essa fala, porque foi uma coisa absurda. Ele chegou, assim, bem discreto quando ele assumiu, né? Porque não queria ser... o Cláudio Castro, exatamente. Mas o Witzel foi afastado também por denúncia de corrupção envolvendo o escritório dele, mas principalmente porque ele rompeu com o bolsonarismo. Sim. E ao romper com o bolsonarismo, perdeu a sustentação na Alerj. O Cláudio Castro não cometeu esse erro. Não cometeu esse erro, foi muito esperto, gastou muito com publicidade, gastou muito na Globo do Rio, muito. Hoje ele conta com matérias favoráveis na Globo do Rio, coisas que eram impensáveis, ao ponto de conseguir veicular a chacina só pelo olhar da sua própria assessoria, sem nenhum contraponto do outro lado. Então não é um Zé Mané fragilizado como era o Witzel. É verdade. Então, ele está forte. tá forte. Ele vai manter a candidatura ali segurado no penduricalho, do jeito que for, vai manter a candidatura. É isso aí, gente. A gente vai continuar acompanhando essa história envolvendo o Cláudio Castro. Aliás, é uma delas, né? Tem aquela história também da DPF, também do Supremo Tribunal Federal, que está sob relatoria do Alexandre de Moraes, e que o governo do Rio de Janeiro teve que apresentar documentação para provar, né, os motivos de não ter respeitado a DPF das favelas, que justamente quer evitar essa altíssima letalidade policial. Aliás, eu quero ver como é que essas 10 operações que supostamente vão acontecer a partir da semana que vem vão respeitar a DPF das favelas, né? Já que nessa primeira operação, que teve mais de 120 mortos, a gente teve ali o STF acompanhando muito de perto e o Alexandre de Moraes querendo evitar que isso aconteça novamente. Então, eu acho que isso também é algo a se prestar muita atenção. Ah, sim. Vamos ver se... Eu acho que não vão obedecer mais nada. Teve uma grande repercussão favorável na opinião pública, vão tocar o terror daqui para frente para ganhar voto, isso é o que vai valer até a eleição. A nossa espectadora aqui, a Ana, com 2 N's, ela lembra uma coisa... a partir da nossa conversa, o Arthur Lira é um caso clássico de quem mantém-se pendurado até hoje. O Arthur Lira ele se elege deputado federal com o caso lá da Taturana, que era um escândalo monumental de dinheiro público na Assembleia Legislativa de Alagoas,
Ele segura no STJ, depois ele segura no STF, vai segurando, vira líder, vira presidente da Câmara, tudo segurado, com a bucha segurada, ninguém julga e vai-se embora. O Cláudio Castro vai ser o mesmo caminho. Por aí. Isso, e a gente segue aqui acompanhando essa história. Agora eu só quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que nessa semana a gente tem lançamento, estreia, o novo livro do Eduardo Moreira. A gente vai trazer neste domingo um evento de lançamento que é só um jogo e se nada disso fosse real. Para você conseguir garantir a sua vaga no evento, primeiro, você vai lá em icl.com.br/livro e aí você pode acompanhar nesse lançamento. Tem desconto também para quem adquirir o livro durante o evento no domingo. Eu estou falando aqui que é domingo, mas ainda não deu horário, né? 9 de novembro, 8 horas da noite, então anota aí na sua agenda. A gente vai falar sobre essas relações que são mediadas por inteligência artificial, algo que é típico dos novos tempos, aliás, dos nossos tempos de hoje, do nosso cotidiano, né, Chico Sá? Então, importante a gente entender como é que isso afeta as Nossa, nossas tá relações. tão maluco assim no mundo da escrita isso que o grande desafio agora é checar para ver o que sobrou de humano nas escritas de teses, até de romances e de obras mais literárias. Hoje em dia, o fiscal do ChatGPT é um grande ofício, é uma grande missão hoje, porque é tudo tão escrito com inteligência artificial que é difícil separar agora do que não é. Tem gente que tem vergonha, dá um tapinha ali para melhorar, tira umas palavras, troca 3, 4 palavras para dar o migué, né? Mas eu tô de olho, hein? É mais um cronista como Chico Então, Sá. daí a importância desse livro do Edu, né? Que discute, dialoga com esse universo. É isso. Olha, hoje é dia de Cristina Serra aqui, hein, junto com a gente. Eu estava agora há pouco falando do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele, na última semana, enviou a chefe de gabinete dele para uma vistoria no complexo penitenciário da Papuda. Vocês ficaram sabendo disso? Acendeu um alerta ali no governo estadual do Distrito Federal. Então, a Secretaria da Administração Penitenciária solicitou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma avaliação médica para ver se ele pode, eventualmente, cumprir prisão na Papuda. Vou usar aqui o termo da Secretaria, que é verificar a compatibilidade de cumprir eventualmente a prisão na Papuda. Um documento sob sigilo que foi enviado para o gabinete do ministro, do Xandão, diante da proximidade ali do julgamento. Gente, eu nunca vi o governo ibanês preocupado com isso, com nenhum preso em Brasília. Nunca vi até Estão hoje. dizendo que eles estão preocupados com a saúde, né? Estão passando um recibo de que trabalha para o Bolsonaro. O ibanês é governador do Bolsonaro, é isso? Passando um recibaço, Sim, né? a logística, se ele precisar de um atendimento. Eu vi até a foto de uma cela aí que tá circulando, que seria a cela do Bolsonaro na Papuda. Pô, melhor do que todas as kitnets que eu morei na minha vida. Pô, tá bom demais, velho. Eu não cometi nenhum crime como ele cometeu aí. Pelo amor de Deus. Chico. Você que pensa. Vamos chamar a Cris Serra aqui para conversar com a gente, para saber a análise dela. Cris, boa tarde para você. A Cris diretamente de Belém. Ela tá com crachá e tudo, eu tô achando. Boa tarde. Boa tarde, Gabi, Chico, Rodrigo. Olha, eu estou aqui no Parque da Cidade, onde começa amanhã a cúpula dos chefes de Estado e na segunda-feira a COP. Inclusive, vão me expulsar daqui já, porque a Polícia Federal vai fazer uma varredura aqui. Então, a nossa conversa hoje tem que ser muito rápida. Eu estou acompanhando, Gabi, essa ótima notícia que você trouxe, porque isso é sinal de que a prisão do Bolsonaro está realmente muito próxima, né? Agora, eu quero fazer um comentário muito simples. Eu quero que ele tenha conforto na cela onde ele vai ficar. É importante que ele tenha conforto, porque a gente tem que tratar bem os presos. Todos os presos têm que ser bem tratados, né? As prisões brasileiras não podem ser masmorras, né? Quem quer que as prisões brasileiras sejam masmorras e que os presos sejam tratados como se fossem animais é a extrema-direita.
é o pessoal do Bolsonaro. O pessoal do Bolsonaro, né, que apoia a ditadura essa que, quando prendia militantes que combatiam pela liberdade, né, torturava, matava, fazia o corpo desaparecer, né, e deixava os que ficaram presos, sobreviveram e que ficaram presos, né, eram tratados pior do que se trata animais. Então, isso é o que a extrema-direita faz. Na democracia, a gente trata os presos com dignidade humana. Ele passou por um processo, foi condenado e vai ser preso dentro em breve, com as condições que tem que ter. É um senhor de idade, né, com uma série de doenças, segundo a família afirma, né? É curioso porque ele vive doente, mas se estivesse em liberdade, né, podendo usar rede social, podendo chamar comício, estaria bem de saúde. Mas, enfim, o dia está chegando, será um dia de muita celebração e que ele cumpra a pena dele de maneira adequada. Como o Cacai tem falado, o nosso colaborador aqui, o advogado criminalista Cacai, que conhece muito essa questão prisional no Brasil, ele tem falado, Cris, que uma coisa muito importante, que ele deseja que a extrema-direita entre a sério na discussão das nossas cadeias, do nosso sistema carcerário. E comece, em vez de ficar demonizando, dizendo que é mordomia, que preso pede pizza, comece a tentar melhorar esse sistema. E o Cacai espera que a ida do Bolsonaro para lá, e dos amigos do Bolsonaro, dos generais que estão indo, que ajude nessa discussão. Quem sabe, assim, a extrema-direita vire a cabeça e passe a defender um sistema carcerário mais organizado, mais limpo, com mais decência para o cumprimento das penas. Tomara que o desejo dele seja realizado. Ele tem toda a razão, Chico. Esse é um debate importante, né? Segurança, combate ao crime, sistema carcerário com dignidade não são incompatíveis com respeito aos direitos humanos, né? Isso precisa ser enfrentado, precisa ser dito, e mais do que isso, né? Ele precisa, na prática, que seja assim. Diante de tudo que a gente está vendo, a prisão iminente do Bolsonaro, essa chacina tenebrosa que a gente viu no Rio de Janeiro, né? Tudo isso nos obriga a refletir e a cobrar soluções, né? No sentido de que a gente tenha, sim, firmeza no combate ao crime, com um sistema carcerário digno e respeito aos direitos humanos. Essa pauta, gente, é urgente. A esquerda, o campo progressista, precisa enfrentar isso. Fundamental, Cris, essa sua colocação aqui, precisa mesmo. E eu quero trazer um outro assunto, acho muito importante a gente aproveitar a sua presença para falar da ida do presidente Lula para a Colômbia para participar da cúpula da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia. Isso porque ele vai voltar até a tempo, né, Cris? Você está aí na COP, de comandar até a abertura da COP30 em Belém. Mas essa mudança, ele teve uma mudança repentina ali na agenda, porque tem essa situação ali dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, pressionando a América Latina, principalmente Venezuela e Colômbia. E acho que mais do que tudo nesse momento é importante a gente olhar para a Venezuela, né? Tem um iminente ataque do Donald Trump. O jornal The New York Times fez uma publicação dizendo que o presidente dos Estados Unidos já tem até um plano pronto. Então, assim, todos os nossos alertas voltados para isso nesse momento. Gabi, a notícia da viagem do presidente Lula para participar dessa cúpula da CELAC com a União Europeia, na Colômbia, né, em Santa Marta, na Colômbia, pegou de surpresa todos os jornalistas aqui hoje na cobertura do Lula, porque o Lula, nessa quarta-feira, ele está passando o dia inteiro no Museu Guild, no Museu Emílio Guild, porque é lá que ele está recebendo os chefes de Estado e os chefes de governo que vêm para a cúpula de chefes de Estado que precede a COP, né? Lembrando, quinta e sexta tem a cúpula dos chefes de Estado aqui mesmo, nesse espaço, e na segunda-feira começa a COP.
Inclusive, nessa quarta-feira, o último encontro que ele tem, né, daqui a pouco, ou já deve estar acontecendo, inclusive, é com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Depois até vai ter um briefing do chanceler, do Mauro Vieira, que está acompanhando todos esses encontros. Pois bem, toda a imprensa que está destacada para cobrir o Lula nesses encontros com chefes de Estado, alguns dos jornalistas estavam preparados para ir para Fernando de Noronha neste final de semana, porque o presidente Lula faria uma agenda ligada a meio ambiente em Fernando de Noronha e voltaria para abrir a conferência na segunda-feira. E aí começou a comentar aqui e ali, não, o Lula não vai mais para Noronha, vai para Colômbia. Quando o Mauro Vieira veio dar o primeiro briefing, esse foi o assunto. Mas por que essa mudança repentina, né, de agenda? Bom, o chanceler Mauro Vieira é um diplomata, né, muito cuidadoso com as palavras, ele minimizou, disse que não, que o evento é muito importante, o presidente Lula tem que participar, considerou importante participar, e mudou a agenda, disse que isso é natural. Não é bem assim, porque um evento como esse, sei lá, que a União Europeia, é programado há meses, né? Meses e meses. E o presidente decide se vai ou não, bota na agenda, etc. E ele não havia, isso não estava na agenda, até porque no meio da cúpula do chefe de Estado, COP30, etc. Então, sim, foi uma surpresa. E, claro, depois dessa reportagem do New York Times, é muito difícil não se associar à ida do presidente Lula para esse encontro em função da situação na Venezuela. O Mauro Vieira até disse, a posição do Brasil é de solidariedade à Venezuela, questionou-se se esse encontro, sei lá, que a União Europeia pode emitir uma solidariedade num nível muito mais amplo. O ministro não quis avançar nesse ponto. Mas, enfim, parece muito claro, sim, que esse vai ser um assunto que vai pairar, né? A crise na Venezuela vai pairar sobre essa conferência na Colômbia e que esse é um assunto que está preocupando, sim, os líderes da América Latina, em especial dos países que fazem fronteira com a Venezuela, como é o caso do Brasil e da Colômbia. A gente está ouvindo enquanto a Cris fala e está vendo ali no fundo, né, o pessoal trabalhando, os aprontos finais aí para a COP30. Cris, o que você encontrou aí em Belém, né? A gente leu muito antes, semanas, meses antes da COP, se Belém estaria preparada, problemas com hospedagem, etc, etc. Aquela coisa que sempre que tem um evento grande no Brasil, parece que tem quase uma torcida para dar errado, né? Nunca vi isso. Na Copa do Mundo foi parecido. Mas você o que você pode contar para a gente rapidamente, Cris? Eu sei que você é paraense, deve ter o orgulho de estar vendo isso tudo acontecendo no seu estado também, né? Mas o que você pode dizer para a gente, o que você encontrou aí em Belém do Pará? Rodrigo, sim, eu estou muito feliz de Belém sediar um evento dessa magnitude, está tudo pronto. Agora, sempre nesses eventos tem aquela coisa de última hora, né? Então ainda tem coisa sendo feita hoje, tanto que vocês estão ouvindo barulho, né? Tem muita coisa ainda de limpeza sendo feita e de decoração, mas as estruturas estão todas prontas. Foi montado um sistema de ônibus circular e de linhas para áreas importantes da cidade e também para cá, para o Parque da Cidade, que já estão em fase de testes. Eu experimentei hoje essa linha de ônibus gratuita para quem está credenciado, funcionou muito bem. Enfim, a cidade se preparou com alguns problemas, mas assim, o essencial para que o evento aconteça está pronto. A COP da Floresta, a primeira COP no Brasil, a COP da Amazônia, começa na segunda-feira que vem e vai ser aberta, inclusive, importante aqui reforçar, que apesar da viagem à Colômbia, o presidente Lula volta a tempo de abrir oficialmente a COP30. Perfeito. É isso aí, Cris. A gente vai acompanhar na segunda-feira. Bom trabalho por aí, Bom trabalho. Porque vai ter muita coisa para acompanhar. A Cris, especialista em meio ambiente. Então, um orgulho para a gente também no Também, ICL, claro, de ter muito bom. a Cris lá em Belém acompanhando tudo. Obrigada, bom trabalho, Cris. Valeu. Boa noite. Obrigada, gente. Até a próxima. Até, Cris. Aliás, falando em COP, Rodrigo, interessante a gente trazer aqui que a presidência lá da COP30 propôs algumas revisões, né? Revisão de regras financeiras, taxação também de grandes fortunas, tipo jatinhos, alguns bens específicos, como artigos militares ou de luxo.
E essa ideia é encontrar um caminho para chegar a uma meta de financiamento climático. A meta é de 1,3 trilhão de dólares. É disso que a gente está falando ao ano para o financiamento climático. E a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, como eu disse, começa nessa segunda-feira lá em Belém. A gente já tem até algumas propostas saindo a partir daí. Eu gostei que entram super ricos nessa história também, né? É, isso que é uma pauta, inclusive eu estava vendo, né, as pautas do novo prefeito de Nova York, parece muito com pautas que a gente debate aqui. Taxar super rico. Tem uma pauta que não entrou. Tarifa zero no transporte. Tarifa zero no transporte. Tem uma que aqui no Brasil ainda não entrou, mas vai entrar, que é a questão de como é que você facilita o acesso à moradia. Nova York tem prioridade para os turistas, um monte de imóvel fechado e o povo indo morar cada vez mais longe. É uma pauta de todas as grandes cidades, né? A alimentação também é muito interessante, né? Essas propostas. Então, essa pauta dos super ricos está lá em Nova York, está na COP30, está aqui no Congresso Brasileiro. É uma pauta que está... O Haddad é muito antenado nessas coisas, né? Ele trouxe essa pauta, todo mundo... Mas será agora no Brasil? Do que ele está falando? O mundo inteiro está falando. Então, é uma pauta que está, inclusive, aí na COP30 também, Gabi. Muito bom. Chico, Rodrigo, também um recado aqui para a nossa comunidade de que o ICL está concorrendo ao prêmio Reclame Aqui 2025. Acho que a gente já deu esse recado também aqui antes, na categoria de melhor atendimento. E ano passado a gente ficou em primeiro lugar no ICL, na categoria cursos e EAD. Então, o ICL está sendo indicado mais uma vez como melhor empresa. Você pode votar lá no ICL, em icl.com.br/prêmio, para a gente também sair aí com... Que maravilha! No caso, vote aqui, não reclame aqui, não é isso? Vote aqui. Vote aqui. Quanto menos reclamar, mais voto. É isso aí. É o prêmio Reclame Aqui para provar que você não tem reclamação contra você, não é isso? Ou então, quando reclama, é atendido, é tudo providenciado. É isso aí. É que o atendimento é bom, né? Eu faço isso sempre, eu sempre pesquiso. Quando eu vou, sei lá, contratar o serviço ou comprar em algum importantíssimo lugar hoje em dia, né? olhar, eu sempre olho lá. Então, é importante aqui para o Instituto Conhecimento Liberta ter esse reconhecimento. Vamos seguir aqui, a gente estava falando agora, Rodrigo, sobre esse resultado das eleições locais nos Estados Unidos, principalmente olhando para Nova York. A gente vai conversar com o professor Leonardo Trevisan para trazer aqui o que significa essa vitória e também um pouquinho do perfil do Mamdani. Professor, boa noite. Oi, boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos escutam, né? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o perfil do Mamdani, né, o mais importante no perfil do Mamdani, né, é a sacudida, é o solavanco que ele conseguiu dar na política norte-americana. Né? Esse fato é inédito, né? De algum modo confirma cada vez mais aquela máxima antiga que tem muitos donos, né? Tem muitos pais, tem vários pais, né? Política é como nuvem, né? Você olha para cima, tá de um jeito, abaixou a cabeça, olhou de novo, tá de outro, né? E é exatamente isso. Né? Eu acabo de ver que o presidente Donald Trump diz agora, no fim da tarde, depois de dizer que não ia dar um tostão para ele, que quer conversar. Pode ser até que eu dê algum dinheiro para ele. Né? É bem curioso isso, né? O que está acontecendo? O que é que Mamdani representa? Né? Mamdani representa uma mudança de cenário. Ao que tudo indica, né? O Partido Democrata conseguiu uma expressão, né? Ele conseguiu uma cara, ele conseguiu um jeito. Né? Eu chamo a atenção para essa construção. Né? Mamdani se apresenta como um socialista, na verdade ele é o clássico liberal americano de centro-esquerda, é bem isso, né? Com propostas em preocupação social muito forte. O Rodrigo estava dizendo há minutos atrás, né? Tem 4 propostas essenciais dele. A primeira é ônibus gratuito, que para Nova York é uma realidade absoluta, o preço é caro. Né? Que a gente tem uma ideia dos Estados Unidos de que todo mundo ganha que nem o Elon Musk. Não é bem assim. Né? Não é nada assim. Né? Então, de alguma forma, quando você olha para aquilo ali, né, o primeiro problema é o transporte. O segundo problema que ele mencionou, e eu acho que isso é
absolutamente simples de entender, não tem uma proposta claramente de social-democrata, é baixar o preço de comida do jeito mais capitalista possível, né? A prefeitura, com um poder de compra maior, abre várias unidades, compra em alta escala e não põe sobrepreço nisso, que é do que vivem as cadeias de supermercado multiplicando seus lucros. Com isso, a população mais pobre, mais carente, vai ter acesso a uma comida da mesma qualidade com um preço melhor porque comprada em escala. É só isso, né? O terceiro é moradia subsidiada, que é aonde ele mora. Isso é que é a coisa mais interessante. Ele mora no Queens, num apartamento desse tipo. O que é esse apartamento, né? O sujeito quer alugar o apartamento, o proprietário quer alugar o apartamento com alguma segurança. Faz um contrato com a prefeitura. Você vai ser uma espécie de garantidor, uma garantia do meu imóvel. Em troca, eu não aumento o aluguel mais do que a inflação do ano. Em outras palavras, eu não faço especulação com o meu imóvel, né? E a última proposta é absolutamente compreensiva e ela está de acordo a várias democracias europeias, né? Que é taxar os mais ricos. Ao contrário exatamente do que Trump está fazendo com as tarifas, que é isentar os mais ricos, Mandani diz, eu quero taxar quem ganha mais de $1 milhão ano. Para a gente entender o que é que isso significa, Gabriela, é só a gente fazer a conta que o salário médio na cidade de Nova York é de $15 hora, faz a conta. E vê se alguém que ganha $1 milhão ano não poderia pagar um imposto um pouco maior, né? Então, quando a gente olha para esse quadro, ele devolveu um certo rosto para o Partido Democrata, devolveu um outro cenário para o partido e provavelmente ele vai mudar algumas práticas e principalmente alguns programas. Tudo isso a gente tem que analisar com a devida prudência ao longo do tempo, porque o Partido Democrata também tem uma cúpula bastante conservadora. É preciso ter isso muito claro. Professor, eu quero aproveitar aqui e chamar esse discurso de vitória do Zohran Mamdani, quando ele descobriu, né, que ele seria prefeito de Nova York. E ele não perdeu, lógico, a chance de cutucar o Donald Trump. Depois eu trago também o posicionamento do Trump depois disso. Já falou que foi fraudada a eleição em Nova York. Pô, agora conheço um povo aqui que fala sempre isso quando perde. Pois é. Vamos assistir essa fala do Mamdani? Vamos lá. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Aqui só para quem está bom só isso, nos né? ouvindo, né, e não entendeu o que disse o novo prefeito de Nova York, ele disse, se alguém pode mostrar a uma nação traída, né, por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que viu ascender, né, o Trump ao poder. E se existe, ele chama o Trump de déspota. Ele diz, se existe uma maneira de aterrorizar um déspota, é acabar com as condições, desmantelar as próprias condições que lhe permitiram acumular o poder. Não é só assim que a gente vai parar o Trump, é assim que a gente vai parar o próximo. Próximo tirano que vem, Próximo tirano que vier aí. Então, Donald Trump, eu sei que você está assistindo, eu tenho 4 palavras para você. Aí ele fala, turn the volume up. Aumenta aí o volume, né, da sua televisão, do seu rádio e escuta o meu discurso. Escuta o discurso e escuta o povo que estava ali em volta também, naquela vibração. Mais cedo eu dizia que eu lembrei de uma música, né? Acho que era do Titãs, né? Cala a boca e aumenta o volume, né? Assim, tipo, Trump, cala a boca e aumenta o volume para escutar aqui o que nós
temos para dizer para você. E vendo o professor também, Chico, falar, né, explicar melhor as propostas do novo prefeito de Nova York, então transporte tarifa zero, subsídio para... Não é bem um subsídio, ele explicou melhor aqui, né? É a prefeitura como garantidora do aluguel, como fiadora, né? A gente costuma usar esse termo aqui no Brasil. Essa questão da compra... Fiadora, né? A compra de alimentos também, que é algo super importante para você ver como é que está difícil a vida nos Estados Unidos. A prefeitura falando em comprar cesta básica, né? Garantir alimento básico para as pessoas. Isso o que é? É uma plataforma social-democrata. Sim, sim. É o retorno da social-democracia, será, professor, lá em Nova York? Porque o Trump, para assustar, fica chamando de comunista, né, o sujeito, né? Não é que ele nasceu fora dos Estados Unidos. Eles vão vir de novo com esse... o Obama já tinha isso, né? Nasceu tem parentes na África, não é bem estadunidense, né? Mas é uma plataforma social-democrata, né, Chico? Parece muito... Não, um mínimo ali de estado social de conforto, né? Isso. É uma... Isso. Não é, professor? Essa é a ideia. Agora, o Trump não perdeu só em Nova York, não. Ele perdeu em Nova Jersey e na Virgínia, né? Esse é o ponto. Para duas mulheres. Para duas mulheres governadoras. E ele acho perdeu que, em 2 estados. professor, só para acrescentar, e aí já te devolvo, porque acho que também é um componente interessante, que eu vejo quase como um contra-ataque da Califórnia também, tentar mudar o mapa eleitoral. É uma resposta, então vocês republicanos estão querendo ali colocar mais republicanos, né, mais cadeiras para os republicanos, então vamos responder na mesma moeda, não é isso, professor? Acho que vale a pena olhar todo esse cenário. A ideia vale a pena, mas eu acho que é mais importante a gente anotar, tão importante quanto, porque vão ser 5 deputados e a próxima Câmara vai estar bem próxima uma da outra para você, de alguma forma, segurar a maioria. Ele, com a mudança do mapa eleitoral, no Texas, ele conseguiria 5 deputados. Esquece, porque a Califórnia, que vai ganhar a democrata, também vai pôr mais 5. Então, de certa forma, equilibrou o jogo, apenas isso. Né? O que vocês fizeram, nós fizemos também. Foi isso que ele fez, né? o Gibson. Agora, o mais importante, sabe, Gabriela, que eu penso, é aquilo que o Chico lembrou. As 2 vitórias nos 2 estados que tradicionalmente têm um comportamento swing. Ora vota um democrata, ora vota um republicano. Estar com 2 governadoras, vamos deixar isso bem claro, são 2 mulheres. Né? E mulheres que chegaram ao poder de alguma forma, bem com um ímpeto de se aproximar do poder que abre espaço para conquistar o voto moderado. Esse ponto é essencial. Né? A Abigail Spanberger, ela era, olha, ex-da CIA. Precisa ir meio devagar, né, para você botar o dedo na cara, a senhora é comunista lunática. Desculpa, a gente da CIA. Né? Segundo, né, que eu acho que é o mais importante, né, ela abre um leque para o voto de confiança de outras comunidades. A vice-governadora dela é uma muçulmana. Isso. Presta atenção nisso. Isso na Virgínia, é isso? Na Virgínia. Na Virgínia, né? Que é onde tem a primeira mulher governadora do estado. Exatamente. Exatamente, Virgínia. Né? Em New Jersey, quem ganhou em New Jersey a Mickey Sherrill tinha clareza, né? Exatamente, tinha clareza de um contato mais popular. Eles estão perdendo aquela feição que tinha o Partido Democrata, que tanto estava roubando voto de distância com categorias populares. Eles estão vencendo isso aí. Gabriela, eu acho que o mais importante, o mais significativo da vitória do Mandani é de quem o ajudou. Eu não estou falando de um protetor, de quem o ajudou. Barack Obama. Barack Obama, na eleição passada, foi colocado meio de escanteio pela cúpula do Partido Democrata. Ele não conseguiu, depois daquele célebre discurso na escolha da Câmara, em que ele fez uma brincadeira que arrebentou com ele com as mãos, vocês lembram disso? Né?
E, a partir dessa brincadeira, ele deixou o Trump acuado e jogando onde o Trump mais temia, no campo da diversão. O Barack Obama olha para isso e reconstrói pontes. A Washington Post já tinha noticiado há uns dias atrás que o Barack Obama tinha feito algumas pontes, algumas ligações com a comunidade israelense de Nova York, inclusive com os ultra-ortodoxos. Isso foi tão efetivo que Trump perdeu a linha. Começou a chamar os judeus que voltassem em Mandani de estúpidos. Lembram disso? Ele sentiu o peso do Obama. Se nós olharmos para o Mandani como um abridor de portas para que a perspectiva política do Partido Democrata acolha a lógica de Barack Obama, nós estamos pavimentando a vitória daqui a 3 anos. É isto que nós temos que notar. Mandani mudou o clima. Mandani mudou a lógica pela qual o Partido Democrata vai se comportar. A gente tem que lembrar que Mandani não pode ser acusado de qualquer irascibilidade racial, de qualquer situação de confronto. O pai dele é professor concursado de antropologia na Columbia University. A mãe dele, Nasra, é uma cineasta premiada em Cannes e com indicações para o Oscar, em documentários. Opa! De que comunista lunático você está falando? Esse fato vai, de alguma forma, começar a forçar outro tipo de escolha de candidatos democratas, mais próximos, com um discurso muito mais sensível ao que o Chico lembrou muito bem, a um estado de bem-estar social. Junta as coisas, Gabriela. Quando você vai ter mais inflação por causa das tarifas, quando você vai ter mais pressão salarial, quando as promessas de devolver emprego não vão acontecer, porque nenhuma indústria vai voltar para os Estados Unidos de hoje para amanhã, instalada na China, ou seja, onde for. Se o Partido Democrata fala em estado de bem-estar social, nós vamos ter uma outra mensagem. Nós temos que ter uma outra ideia. Isso tudo partilhado com um fato que a gente não deve esquecer: o abraço de Bernie Sanders a Mandani. Sim. Isso é fundamental. Você é o meu herdeiro. Isso tem um peso, Gabriela, que eu acho que a gente tem que... Não adianta, eu não consigo me conter, que a gente tem que comemorar. Claro. Né? Porque, de alguma forma, é um outro Estados Unidos, aquele outro Estados Unidos esmagado, respeitoso às instituições, republicano, porque a ameaça que o Trump estava fazendo ao Mandani de cortar verbas públicas, espera a verba não é do presidente da República, a verba é pública, é res pública. Ele tá mexendo com dinheiro que não é dele. Esse dinheiro tem um destino. Então, eu acho que essa recuperação desse outro Estados Unidos que estava meio soterrado, eu acho que é algo que a gente tem que situar, especialmente nessa mudança na vitória do Mandani. Excelente isso que o professor aponta sobre a verba pública. Não, eu ia só falar uma coisa. Ontem eu assistia um debate na CNN Internacional, né? Eles trazem comentaristas, e é curioso que eles põem lá os comentaristas, fulano e fulano, comentaristas republicanos, fulano e fulano, comentaristas democratas. E aí, tinham dois lá, tinha um deles mais alinhado aos republicanos, e estava aquela história, olha, vitória estrondosa, derrota do Trump, tanto na Virgínia, Nova Jersey, também em Nova York. Aí aparece um cara com aquela cara bem da direita ali, do Trump, e fala, olha, para mim tanto faz. Os democratas estão ganhando em estados aí que o Trump nem estava esperando tanto assim. E outra coisa, esse sujeito lá em Nova York vai muito para a esquerda, vai arrastar o Partido Democrata para a esquerda, isso para o Trump pode ser bom. Eu não sei se era uma desculpa de quem estava acabando de sofrer uma derrota e estava ali tentando achar algo positivo no meio da derrota,
Mas tem isso, Chico, tem gente lá falando isso, olha, o Mamdani puxa a pauta mais para a esquerda e isso, como diz o professor, vai puxar o Partido Democrata mais para a esquerda. A questão é quanto, né, para a esquerda? É uma esquerda Obama? Aí não é esquerda, aí né, é uma coisa mais liberal e tal, né? Mas o Trump joga com isso para tentar assustar. Como ele está mal de popularidade, falar, os meus adversários é tudo socialista e comunista, então votem em mim. O senhor acha que isso cola, professor Trevisan? Acho que a Gabi tem... Eu só queria trazer aqui a fala do Donald Trump e acho que aí o professor já pode comentar tudo, porque ele, lógico que ele teve reação à vitória do Mamdani, até porque o Mamdani fez essa provocação, né, a ele e em toda a campanha também. Ele foi para a rede social dele, a Truth Social, e disse: Trump não estava nas cédulas e o fechamento do governo foram os 2 motivos pelos quais os republicanos perderam as eleições essa noite. E aí ele diz, de acordo com as pesquisas. Que pesquisa é essa? Ninguém sabe, ele não cita. Vozes da minha cabeça. Da minha cabeça. E aí ele também sugeriu hoje que a eleição de Nova York foi fraudada. A gente tem um trecho da fala do Trump sobre isso. A gente vai assistir e volta a conversar, professor. Vamos lá. Can you imagine when they vote almost unanimously against voter ID? All we want is voter ID. You go to a grocery store, you have to give ID. You go to a gas station, you give ID. But for voting, they want no voter ID. That's only for one reason, because they cheat. Está dizendo porque eles trapaceiam o processo eleitoral, dando essa justificativa. O professor Leonardo Trevisan vai comentar essa fala, só antes disso quero dar uma notícia aqui diretamente do nosso Senado Federal. Então a gente vai à sessão plenária do Senado, porque acaba de ser aprovada a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A gente assiste ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, falando nesse momento. Vamos lá. Uma medida que dialoga com a vida real das pessoas, levando alívio imediato a quem mais precisa. Trabalhadores, aposentados e pensionistas que sentem todos os meses o peso das contas no orçamento familiar. Do ponto de vista econômico, o projeto estimula o consumo, fortalece o pequeno negócio e contribui diretamente para a geração de empregos no Brasil. Ao mesmo tempo... É isso, então, a fala do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Nesse momento, a gente teve a aprovação do projeto isentando do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. E para compensar a arrecadação, a gente tem justamente a compensação no andar de cima. Taxação dos mais ricos. Taxação dos mais ricos. É uma vitória e se conclui agora essa votação no Congresso, né? Passa a valer definitivamente para 2026, né, Gabi? É isso. Professor Leonardo Trevisan, a gente falava agora sobre o pronunciamento do Donald Trump, né, insinuando, então, que a eleição foi fraudada em Nova York, né? Ele diz, aliás, insinuando, tem uma fala dele que ele diz ali muito claramente, né, por um motivo, eles fraudam o processo eleitoral, querendo dizer, mais essa. Então, o Donald Trump falando a respeito da eleição do Mamdani em Nova York. Eu acho que vocês escolheram uma frase para mencionar isso aqui na linha de baixo aí da tela, né, que é perfeita. O mal perdedor. Ponto. É isso. Qualquer um pode entender isso. Né? Nós sabemos perfeitamente que essa ideia de exigir o documento é para excluir da eleição aquelas pessoas mais pobres que nos Estados Unidos têm bastante dificuldade, porque mudam de estado, o documento é estadual, eles não conseguem o documento, então apenas comprovam isso. Né? Apenas comprovam sua existência, que ela é o nome que eles têm. Né? Exigir o documento de identidade formal é excluir da votação essas pessoas. Né? Então, é evidente que há uma intenção, né, de repetir as mesmas desculpas das eleições derrotadas. Né? Ele não falou isso na eleição em que ele ganhou no ano passado, 2024. Né? Isso ele não mencionou, essa eleição não foi roubada. Então, de alguma forma, o quadro é de repetição. E aí vem a pergunta, com quem que ele está falando? Você fez muito bem, Rodrigo, de lembrar um pouquinho das pesquisas. Né?
ele está conversando com aqueles que são solidamente, com o seu eleitorado. Ele está conversando com a sua tribo. É isto. Né? Porque ele está percebendo a desidratação, ele está percebendo que ele está perdendo o voto. Esta é a terceira pesquisa que sinaliza o 37%. Nós tivemos duas outras. Essa é a pesquisa da CNN com a SDP, uma agência independente de pesquisas. Então, nós tivemos uma pesquisa do YouGov com o próprio New York Times. Também apontou 37%. É a terceira. Então, quando nós olhamos para isso, Trump está sentindo que as pressões econômicas estão tirando a base de sustentação. Ele quer conversar com eles. Sabe, sobre Trump a gente precisa repetir o tempo todo que a única coisa que não dá para pedir é coerência. Porque ao mesmo tempo que ele fala isso, ele hoje à tarde comentou que iria receber sim o Mandani, porque talvez eu desse algum dinheiro para ele, tentando evitar que Mandani entre nas suas bases eleitorais. Tarde demais, ele já entrou. Quando nós olhamos para esse quadro, nós temos uma observação sobre a frase que o Mandani falou, que é muito forte. Eu captei o voto daqueles a quem o Trump prometeu que a vida é melhor e os traiu. Ele disse essa frase com esses votos. É bem preciso a argumentação. E Trump está sentindo, como dizem os americanos, ele está sentindo o calor, né? Ele está sentindo a pressão, né? E eu acho que, de alguma forma, ele está reagindo com um discurso para interno, para a base dele, esse que você mostrou, e um discurso de proteção de não se afastar demais de um centro moderado. Não se afastar demais. Aí eu repito, entre Obama. Vai ser difícil, Rodrigo, você taxar apenas um estado de bem-estar social e um sujeito que tem essa origem de comunista lunático. Não cola. Nunca colou com o Obama. Obama sempre foi muito mais reconhecido como um advogado próspero, professor da academia, professor da Faculdade de Direito de Chicago, que é uma faculdade bastante conservadora. Então, isso isolava, isso segurava, de certo modo, qualquer acusação. Vai se repetir o mesmo ponto. Mandani escolheu a cidade de Nova York exatamente para mostrar essa projeção. E eu insisto que você está bastante certo. O Partido Democrata não vai, pode acusar ele de esquerdista, ele não vai para uma posição muito extremada. Ao contrário, Mandani não é isso. Mandani é exatamente o liberal clássico americano, que lá eles chamam de comunista à direita. É o social-democrata clássico. É o social-democrata. Né? Alguém, por um acaso, ouviu Mandani falar em expropriação dos meios de produção? Não, nada. Isso é o Lenin, Vocês ouviram ele falar nisso? É outro departamento, não pode falar isso, não pode falar essa palavra. Dispara a todos. Né? Outro dia eu brinquei com isso aí, que eu falei, quem lembrava de que era o dono da frase, de que às vezes acontecem semanas em que acontecem décadas naquelas semanas. A frase é do Lenin. É do Lenin. Só falar o nome anula a frase. Eu cito a frase sem citar o nome. Isso é ignorância, Pedro. Isso é apenas ignorância. Né? Então, onde é que nós estamos olhando para o Mandani? Como ele realmente é. Né? Sujeito bem preparado, de boa formação, né? Que, de algum modo, tem uma visão bem nova-iorquina, né? Sobre o contexto de crise social que vive os Estados Unidos. O Trump pode, o comentarista da CNN pode falar as frases que você lembrou, Rodrigo, quanto ele quiser também, né? O quanto ele quiser. Vai valer para ele o mesmo recado, o mesmo conselho que o Mandani deu para o chefe dele,
Aumenta o volume. Aumenta o volume. É isso aí, muito bom. Professor. Acho que não teria maneira melhor da gente se despedir do professor Leonardo Trevisan nesse N2 de hoje. Professor, muito obrigada por trazer todo esse contexto, levando em conta essas eleições, e são muito importantes, né, para a gente ficar de olho nas eleições de meio mandato do ano que vem também. Obrigada, professor. Um abraço. Eu é que agradeço o convite de vocês. Boa noite, Rodrigo, Gabriela, Chico. Boa noite a todos que nos ouviram. Até a próxima, professor. Vamos terminar com notícia boa também, gente? Vamos, por favor. A eleição em Nova York foi uma bela notícia. Foi. Então tem mais uma? Tem mais uma. Imposto de renda aprovado no Senado. Mais uma boa notícia. Olha, fazia tempo, hein? 2, agora 3. Vamos para a terceira. Qual é a terceira? Mas é bom, né? Quando a gente... Sim, pelo amor de Deus, precisamos. Não é todo dia que a gente consegue. Mas amanhã à noite o ICL vai receber uma medalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então também uma boa notícia para quem nos acompanha, que é a medalha Pedro Ernesto, que é a maior honraria concedida pela Câmara dos Vereadores a pessoas e instituições também em reconhecimento a serviços prestados à sociedade. Então, amanhã, para quem é do Rio de Janeiro, pode ir lá pessoalmente. E essa conquista é de toda a nossa comunidade também. Então, muito bom trazer aqui esse reconhecimento. Comunidade do Rio de Janeiro. Chega junto lá na Câmara, o Eduardo Moreira estará lá, né? Sim, toda a nossa equipe também de jornalismo do Rio vai estar lá também, muito do ICL. O Edu vai receber pessoalmente, né, em nome do ICL, a medalha Pedro Ernesto. Dá para assistir a cerimônia ao vivo também em icl.com.br/convite para participar. Bom. Isso aí. Então vamos indo para os créditos desse N2. Por favor, sair de Nova York, vamos chegando aqui em São Paulo. Você que está em Quixadá, É isso. De Quixadá. Torres, lá no sul. É isso aí. Brasil inteiro com ICL. Hoje é quarta-feira, também é dia de provocação histórica, então fica o convite para você que está nos acompanhando para continuar aqui junto com a gente. O convidado do professor Lindener Pareto dessa quarta-feira é o Almir Felite. O tema da conversa é História da Polícia, Vigiar, Militarizar, Punir. Você acompanha a partir de agora no nosso Provocação Histórica, que vai começar agorinha. É só continuar com a gente aqui na nossa programação. Até amanhã. Isso aí, amanhã tem mais, né? É isso aí, amanhã tem mais. Pessoal, boa noite então, Rodrigo, Viana, Chico Sá e também para você que nos acompanhou até aqui. Amanhã fica de olho também na nossa programação e na nossa medalha que vai ser recebida lá no Rio de Janeiro. A gente fica muito contente de trazer essa informação aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.